Era uma tranquila noite de sábado em Santa Mônica, quando uma ligação estranha chegou ao serviço de emergência. Do outro lado da linha, uma voz em pânico que foi interrompida no meio da frase. Poucos minutos depois, um vizinho ouviu barulhos vindos de um bangalô próximo, sons altos, como se móveis estivessem sendo arrastados ou derrubados. Mas ninguém foi verificar. Ninguém fazia ideia do que de fato estava acontecendo ali. No dia seguinte, a polícia foi chamada até o pequeno apartamento. O que encontraram lá dentro foi estarrecedor. Uma jovem estava caída, sem vida. O gás da cozinha havia sido deixado ligado. À medida que os investigadores começavam a buscar respostas, eles acabaram descobrindo uma história repleta de ganância, ciúmes e segredos, uma trama que deixaria todos se perguntando se a justiça de fato foi feita. Juliana Reed nasceu em 25 de outubro de 1986, em Dallas, no Texas. Desde muito jovem, ela demonstrava uma combinação marcante de elegância e simpatia. Criada em um lar católico tradicional pelos pais, Greg e Patricia Reading, Juliana cresceu cercada de amor e valores sólidos, ao lado do irmão mais novo, Patrick. Seus primeiros anos foram marcados por uma infância feliz, vínculos familiares fortes e um senso de responsabilidade que surpreendia para alguém de sua idade. Mesmo ainda criança, Juliana chamava a atenção por onde passava. Ela se sentia à vontade em ambientes que deixariam muitos adultos intimidados. Participava de reuniões empresariais com a avó, era voluntária na igreja e ajudava a cuidar de outras crianças. Sua presença cativante e seu senso de propósito eram perceptíveis e influenciavam cada aspecto de sua vida. Após a mudança da família para o estado do Arizona, Juliana floresceu ainda mais. Durante o ensino médio, na South Point Catholic High School, em Tucson, ela se destacou tanto nas disciplinas acadêmicas quanto nas atividades extracurriculares. Dentro e fora da sala de aula, ela fazia questão de marcar presença, seja jogando futebol, participando de torneios de golfe ou atuando nos palcos do teatro escolar. Juliana praticava atletismo, fazia parte do grêmio estudantil, integrava o clube de reciclagem e ainda encontrava tempo para dar aulas para crianças pequenas na igreja local. Seus professores a enxergavam como uma líder nata, não do tipo autoritária, mas alguém que inspirava pelos gestos de bondade e pela energia contagiante. Seus sonhos eram ambiciosos. Ela queria conquistar espaço tanto no mundo dos negócios quanto no universo do entretenimento como atriz. Em 2006, decidida a seguir sua paixão pelo mundo do entretenimento, Juliana se mudou para a Califórnia. Ela se matriculou no Santa Monica College para estudar comunicação e, ao mesmo tempo, trabalhava em restaurantes e bares sofisticados para se sustentar. Seu apartamento em Santa Mônica, localizado na Sentinel Avenue, se tornou sua base enquanto buscava oportunidades nas áreas de atuação e modelagem. Com cabelos castanhos marcantes e uma aparência naturalmente fotogênica, Juliana começou a se destacar no cenário do entretenimento. Em 2008, circulavam rumores de que ela estava em negociação para aparecer em uma edição da revista Maxim, uma chance que poderia representar o tão aguardado ponto de virada em sua carreira, fruto de anos de dedicação e esforço. Justo quando os sonhos de Juliana em Hollywood começavam a tomar forma, o destino deu uma guinada trágica. Na noite de 15 de março de 2008, pouco depois das 22 horas, Juliana ligou para o serviço de emergência. A chamada foi interrompida de forma abrupta. Um vizinho chegou a relatar ter ouvido os barulhos altos, possivelmente de uma briga, mas ninguém compreendeu a gravidade do que estava acontecendo. Até que já era tarde demais. No dia seguinte, ao não conseguir contato com a filha, Patrícia entrou em pânico e procurou a polícia, pedindo uma verificação de bem-estar. O oficial Scott McGowan foi até o apartamento de Juliana e, assim que chegou, percebeu algo estranho. O cheiro forte de gás vazando do interior do imóvel. Os bombeiros foram acionados e forçaram a entrada. O que encontraram lá dentro foi simplesmente assustador. No interior do apartamento, a cena era alarmante. O fogão estava ligado, com uma das bocas abertas, e uma vela estava acesa sobre a bancada.
Qualquer faísca poderia ter provocado uma explosão. Já no quarto, os investigadores encontraram um corpo sem vida de Juliana deitado sobre a cama. Seus membros inferiores apresentavam sinais visíveis de descoloração, um indício claro de que ela já estava morta havia algumas horas. Tudo apontava para um confronto violento. Os detetives recolheram amostras de DNA por todo o apartamento, em maçanetas, louças e até nas próprias roupas da vítima. Uma das evidências mais significativas estava sob suas unhas. Inicialmente, houve especulações sobre um possível golpe na cabeça, mas o legista preferiu não divulgar a causa da morte naquele momento. O caso foi oficialmente registrado como homicídio. Mais tarde, surgiram detalhes que sugerem um momento final de puro desespero. O próprio DNA de Juliana foi encontrado sob suas unhas. Ela pode ter arranhado o próprio pescoço, numa tentativa desesperada de se soltar durante um possível estrangulamento, lutando, se debatendo, tentando escapar das mãos do agressor. A polícia optou por não divulgar muitas informações, a fim de proteger o andamento da investigação. Enquanto isso, familiares, amigos e o público em geral tentavam lidar com a dor e a perplexidade. Como uma vida tão promissora, marcada por sonhos e alegria, poderia terminar de forma tão brutal? Nos bastidores, os investigadores trabalhavam incansavelmente para reconstruir os últimos dias de Juliana, ouvindo pessoas próximas a ela, refazendo seus passos, na esperança de que, em meio ao caos, as respostas surgissem. Quando a notícia do assassinato de Juliana Hiddink veio à tona, um nome rapidamente passou a ser o centro das atenções: John Gilmore. De acordo com o pai de Juliana, Greg Hiddink, John havia feito parte da vida da filha por quase 2 anos, em um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas que ele nunca aprovou. Greg o descreveu como instável e agressivo. Ele chegou a relatar episódios em que John teria arrebentado a porta do carro de Juliana e até forçado a entrada no apartamento durante brigas. Os detetives não perderam tempo e chamaram Gilmore para prestar depoimento. Ele não tentou esconder o histórico turbulento entre os dois. Pelo contrário, admitiu que havia discutido com Juliana na mesma noite em que ela foi assassinada. Segundo ele, a briga aconteceu por telefone, depois que ela ficou irritada ao saber que ele sairia com amigos. Após a ligação, Juliana teria saído com uma amiga. John contou que os dois trocaram mensagens de texto até por volta das 22 horas, quando ela simplesmente parou de responder. Ele também admitiu ter ido ao apartamento dela na manhã seguinte, mas afirmou que foi embora ao não obter respostas aos seus chamados. Do lado de fora do portão, notou que ainda havia uma vela acesa dentro do imóvel. A essa altura, as suspeitas sobre ele eram grandes, mas as evidências logo começaram a apontar para outro caminho. Imagens de câmeras de segurança mostraram Gilmore em uma loja de conveniência e outros 2 locais no período em que Juliana teria sido atacada. Além disso, várias testemunhas confirmaram que ele esteve presente em uma festa entre 21h45 e 22h15. Em um caso cercado por especulações, um detalhe acabou fazendo toda a diferença. O DNA encontrado na cena do crime pertencia a uma mulher. Essa reviravolta inesperada fez a investigação tomar um rumo completamente diferente. Agora os detetives começavam a considerar a possibilidade de que o responsável pelo crime pudesse ser uma mulher. Será que ciúmes, rivalidade ou ressentimento teriam motivado esse ato brutal? Com essa nova linha de investigação, os policiais ampliaram o alcance das entrevistas. Começaram a interrogar mulheres próximas a Juliana, conhecidas e colegas, além de coletar amostras de DNA. No entanto, nenhuma das amostras coincidiu com o material genético encontrado debaixo das unhas da vítima ou nos arredores do apartamento. Por enquanto, a identidade do assassino continuava sendo um mistério. Enquanto isso, a dor da perda se espalhava entre os familiares de Juliana. Uma missa de corpo presente foi realizada no dia 28 de março de 2008, na igreja de São Tomás Apóstolo, em Tucson. Amigos e colegas de classe se reuniram para prestar homenagens, não apenas por sua beleza e talento, mas por sua compaixão, generosidade e alegria de viver.
Sua morte abalou profundamente a comunidade. E mesmo com tantas perguntas no ar, ainda não havia nenhuma resposta. À medida que a polícia mergulhava mais fundo na vida pessoal de Juliana, um novo personagem começou a chamar a atenção dos investigadores. O Dr. Munir Waida. Cirurgião nascido no Líbano, ele era quase 20 anos mais velho que Juliana. Os dois se conheceram em 2007, quando ela trabalhava como hostess em um restaurante sofisticado de Los Angeles. Munir se encantou por Juliana desde o primeiro momento e pouco tempo depois ofereceu a ela um emprego em sua clínica. A relação, que começou de forma profissional, logo evoluiu para algo mais íntimo. Juliana passou a morar em uma das casas de Munir em Beverly Hills e a dirigir um Range Rover branco que ele lhe deu de presente. Ele não poupava esforços para impressioná-la. Joias caras, roupas de grife e viagens luxuosas faziam parte da rotina. Em uma ocasião, chegou a oferecer um Lamborghini como presente de aniversário pelos 21 anos dela. Por fora, tudo parecia um conto de fadas moderno. Mas para quem estava mais próximo do casal, era evidente que havia algo além do romantismo. A atenção de Munir por Juliana era intensa, quase obsessiva. Ele chegou a falar sobre casamento e expressou interesse em firmar uma parceria de negócios com o pai de Juliana. A proposta envolvia a criação de uma empresa farmacêutica, com Greg Hidden atuando como diretor. Por um tempo, tudo indicava que aquela relação iria além do pessoal, se transformando também em uma aliança profissional. Apesar de toda a aparência de glamour, Juliana começou a se sentir sobrecarregada. No fim de 2007, ela decidiu encerrar o relacionamento amoroso com Munir e se mudou para um pequeno bangalô em Santa Mônica, comprado com a ajuda financeira do pai. Mesmo assim, os dois continuaram em contato. Pouco tempo depois, ela ainda havia viajado com Munir para comemorar o aniversário dele em Las Vegas. Tudo mudou quando Greg descobriu que Munir era casado e que tinha 3 filhos no Líbano. A notícia caiu como uma bomba para Juliana. Ela ficou profundamente abalada e, determinada a seguir em frente com sua vida e sua carreira, cortou completamente qualquer tipo de comunicação com ele. Enquanto isso, a equipe jurídica de Greg começou a desconfiar do negócio farmacêutico que estava sendo negociado. Havia preocupações sobre a estrutura da empresa e possíveis implicações legais. Em março de 2008, eles decidiram formalizar a retirada do acordo. Segundo Greg, a proposta era bastante vantajosa financeiramente, mas os riscos eram altos demais. Curiosamente, os advogados de Munir afirmaram depois que foi ele quem resolveu encerrar as negociações comerciais. Dias depois, Juliana foi encontrada morta. O momento em que tudo aconteceu levantou uma série de questionamentos inevitáveis. Teria o fracasso de um empreendimento comercial levado a um ato mortal de retaliação? Haveria alguém próximo de Munir com motivos para silenciar Juliana Hidden ou até mesmo punir sua família? A polícia passou a considerar essa conexão com bastante seriedade. No entanto, Munir tinha um álibi sólido. No momento do assassinato, ele estava fora do país. E havia ainda um detalhe crucial na cena do crime. A principal evidência forense não correspondia ao DNA de um homem. Apesar de o Dr. Munir Waida ter sido oficialmente descartado como suspeito no assassinato de Juliana Hidden, os investigadores não estavam prontos para encerrar o caso. Eles acreditavam que o verdadeiro responsável não havia agido sozinho e começaram a concentrar suas suspeitas em alguém próximo a Munir. Um nome em especial passou rapidamente a chamar a atenção: Kelly Solpark. Aos 44 anos de idade, Kelly Solpark trabalhava como corretora de imóveis. Mas sua relação com Munir ia muito além do mercado imobiliário. Ela era uma figura de confiança nos negócios dele, atuando quase como uma assistente pessoal, alguém que resolvia problemas e cuidava de assuntos delicados nos bastidores. O que chamou a atenção dos detetives, no entanto, não foi apenas a proximidade entre os dois, mas sim algo que apareceu nos registros financeiros de Kelly. Entre meados de 2008 e o fim de 2009, ela recebeu mais de $1 milhão de Munir. E um pagamento em especial levantou suspeitas.
Apenas 3 semanas depois da morte de Juliana, Kelly recebeu uma transferência de $250.000. Agora, os investigadores tinham em mãos não só uma conexão direta com Munir, mas também um possível motivo financeiro. Com isso, decidiram colocar Kelly sob vigilância. Durante as investigações, os policiais conseguiram recolher uma bituca de cigarro que havia sido descartada por Kelly. Quando os peritos analisaram o DNA presente no material, o resultado foi surpreendente. Ele correspondia a várias amostras encontradas na cena do crime. Era a virada que a polícia aguardava há mais de 2 anos. No dia 17 de junho de 2010, as autoridades finalmente prenderam Kelly Solpark e seu parceiro Ronnie Ramin na Califórnia. Ronnie foi liberado pouco tempo depois, sem nenhuma acusação formal. Já Kelly foi levada para Los Angeles e oficialmente acusada pelo assassinato de Juliana Higgin. A fiança foi estipulada em $1 milhão. Caso fosse considerada culpada, ela poderia pegar de 25 anos a prisão perpétua. A prisão reacendeu o interesse da opinião pública sobre o caso, que estava em silêncio havia bastante tempo. Mas poucos dias depois, um novo acontecimento deixou os investigadores ainda mais intrigados. O Dr. Munir desapareceu repentinamente de Los Angeles. Segundo informações, ele teria fugido para Beirute. Apesar de não ter sido formalmente acusado de envolvimento na morte de Juliana, a fuga repentina aumentou ainda mais as suspeitas. Em outubro de 2010, um grande júri secreto foi convocado para avaliar as provas reunidas contra Kelly. Durante 3 dias, detetives, especialistas forenses e o legista apresentaram em detalhes uma linha do tempo assustadora sobre o que teria acontecido dentro do apartamento de Juliana Higgin no dia 15 de março de 2008. Os testemunhos revelaram um cenário de luta violenta, uma tentativa desesperada de apagar os rastros e uma clara intenção de destruir completamente a cena do crime. Segundo os promotores do caso, o detalhe mais perturbador de toda a cena foi que o assassino tentou explodir o apartamento. O fogão havia sido deixado ligado com uma vela queimando bem próxima a ele. Se não fosse por um erro de cálculo ou algum atraso na reação esperada, o apartamento inteiro poderia ter sido consumido pelas chamas, destruindo evidências importantes e possivelmente colocando em risco a vida dos vizinhos. O legista responsável por examinar o corpo de Juliana relatou sinais claros de um estrangulamento violento. O pescoço dela havia sido esmagado. Os vasos capilares em seus olhos estavam rompidos, e os arranhões encontrados sob seu queixo não foram causados por outra pessoa. Eram auto-infligidos, indicativos de uma tentativa desesperada de se libertar. Essas provas não podiam ser ignoradas. Traços do material genético de Kelly foram encontrados em praticamente todos os lugares, nas roupas e no corpo de Juliana, em seu celular, no botão do fogão e até em um prato manchado de sangue. As impressões digitais de Kelly também estavam espalhadas por todo o apartamento, reforçando ainda mais o vínculo direto com a cena do crime. Mas havia um elemento inesperado em meio a todas essas provas. Saliva do ator Brian Van Holt foi identificada no corpo de Juliana. Ele recebeu imunidade judicial em troca de seu depoimento, no qual revelou que os dois tinham se relacionado intimamente na noite anterior à morte dela. Embora essa revelação tenha adicionado uma nova camada de complexidade ao caso, nenhuma evidência o ligava diretamente ao crime. A promotoria apresentou uma teoria convincente. Kelly teria agido a mando de Munir, enviada para intimidar Juliana ou forçar seu pai a retornar um acordo comercial no setor farmacêutico que havia fracassado pouco antes do crime. Forte fisicamente e com uma postura intimidadora, Kelly foi descrita no tribunal como a James Bond feminina de Munir. O momento das transações financeiras também chamou a atenção. Um pagamento de $250.000, seguido por uma transferência para parentes de Kelly na época de sua prisão, levantava suspeitas de que tudo aquilo era bem mais do que simples negócios imobiliários. A defesa, por sua vez, apresentou uma versão direta. Kelly não passava de uma corretora de imóveis trabalhando para Munir. Os altos valores transferidos, apenas pagamentos por serviços legítimos. Mas nem a promotoria e o público acreditaram nessa explicação.
Mesmo após a prisão de Kelly Solpark, uma figura continuava pairando sobre o caso como uma sombra: o Dr. Munir Waidar. Embora ele nunca tenha sido formalmente acusado pelo assassinato de Juliana Hiddink, sua repentina saída dos Estados Unidos apenas 2 dias depois da prisão de Kelly chamou a atenção das autoridades. Os promotores destacaram esse momento diante do grande júri, insinuando que a fuga de Munir talvez não fosse apenas uma coincidência. Ainda assim, apenas especulações não bastavam. As investigações não conseguiram estabelecer uma ligação direta entre Munir e a morte de Juliana. Não havia mensagens comprometedoras, nenhuma ordem explícita e nem mesmo um rastro digital que levasse até ele. Sem provas concretas, a acusação precisou concentrar todos os esforços em Kelly e nas evidências forenses deixadas por ela. Em 2013, 5 anos após o assassinato de Juliana, Kelly Solpark finalmente foi levada a julgamento. Durante o processo, os promotores apresentaram novamente a sequência perturbadora dos acontecimentos. Segundo a acusação, Juliana havia sido estrangulada com tanta brutalidade que os ossos do pescoço chegaram a ser esmagados. Eles alegaram ainda que houve uma tentativa de encobrir o crime, um vazamento de gás e uma vela acesa teriam sido preparados para causar uma explosão e destruir qualquer vestígio da cena. A promotoria destacou o peso das provas forenses. Vestígios genéticos e digitais de Kelly foram encontrados no corpo de Juliana, em suas roupas, no celular, nos botões do fogão e até em um prato manchado de sangue. A análise técnica construiu um retrato vívido e assustador do ataque. A teoria dos promotores era clara. Kelly teria sido enviada por Munir para intimidar Juliana ou seu pai Greg após o fracasso de um lucrativo acordo no setor farmacêutico. Eles apresentaram Kelly como uma espécie de executora fiel, alguém disposta a fazer o trabalho sujo longe dos olhos do público. Ainda assim, mesmo com a força das provas científicas, uma pergunta crucial permaneceu sem resposta. Por quê? Por que uma mulher sem antecedentes criminais e sem histórico de violência teria cometido um assassinato tão brutal? Depois de mais de uma semana de deliberações intensas, o júri finalmente chegou a uma decisão em junho de 2013. Kelly Solpark foi declarada inocente. A reação no tribunal foi imediata, como se uma onda de choque tivesse percorrido o ambiente. Kelly, aos 47 anos, caiu em lágrimas ao ouvir o veredito. Seus apoiadores se abraçaram, tomados pela emoção. Mas logo atrás deles, a cena era completamente diferente. A família e amigos de Juliana desabaram entre choro e a revolta. Alguns gritaram contra Kelly, outros acusaram o júri de ter falhado em fazer justiça. Os jurados deixaram o tribunal discretamente por uma porta nos fundos. Nenhuma declaração oficial foi dada. As razões por trás da absolvição permaneceram em silêncio. Mais tarde, o advogado de defesa de Kelly falou com a imprensa. Ele argumentou que a promotoria havia se apoiado demais nas provas de DNA, sem construir uma narrativa convincente. O DNA pode dizer que alguém esteve ali, afirmou o advogado, mas não explica o motivo nem o que essa pessoa fez. A família Hiddink divulgou um comunicado por escrito, expressando profunda tristeza. Para eles, as provas apresentadas haviam sido mais do que suficientes. Na visão da família, o assassinato de Juliana foi o desfecho trágico de um acordo comercial fracassado, somado a um relacionamento conturbado e a um plano cuidadosamente arquitetado que acabou tomando um rumo devastador. Mas diante de tudo isso, o tribunal já havia dado sua resposta. 2 anos após ser absolvida da acusação de assassinato, Kelly Solpark voltou a ser presa. Em agosto de 2015, ela foi uma das 13 detidas por envolvimento em um gigantesco esquema de fraude médica comandado pelo Dr. Munir Waidar. As acusações eram graves: conspiração, agressão agravada, fraude contra as seguradoras e a realização de cirurgias não autorizadas que teriam causado um prejuízo de 150 milhões de dólares a companhias de seguro. Segundo os investigadores, Munir, que havia perdido sua licença médica, permitia que membros de sua equipe, sem qualquer qualificação, realizassem cirurgias sob falsas identidades. Pelo menos 21 pacientes acreditavam que haviam sido operados por ele, quando, na verdade, outras pessoas haviam realizado os procedimentos.
Kelly declarou-se inocente e foi liberada após pagar uma fiança de US$ 1,5 milhão. O caso trazia ecos do processo do assassinato do qual ela havia escapado. Segredos, manipulação e um grupo seleto de pessoas agindo sob as ordens de Munir. Nos 5 anos seguintes, o processo por fraude avançou lentamente pelo sistema judiciário. As acusações foram contestadas, arquivadas, depois restabelecidas. Mas em maio de 2020, uma reviravolta surpreendente paralisou completamente o caso. Um juiz da Suprema Corte de Los Angeles decidiu arquivar todas as acusações contra Kelly Solpark e outras pessoas envolvidas. O motivo permanece em sigilo. Nenhuma explicação foi divulgada ao público. O próprio juiz, que acompanhava o caso desde 2017, não fez nenhum comentário. Para os pais de Juliana Higgin, foi mais um golpe devastador. Já havia se passado mais de uma década e ninguém havia sido responsabilizado pela morte da filha. E essa é uma situação que permanece até hoje. Desde a perda da filha, Patrícia, mãe de Juliana, encontrou na arte uma forma de manter viva a conexão com ela. Por meio das pinceladas e das cores, ela preserva a memória de Juliana. Suas telas expressam a dor da perda, o amor que permanece e a tentativa de encontrar sentido após uma injustiça que deixou marcas profundas. Mesmo que a justiça, no sentido jurídico, nunca tenha sido alcançada, a história de Juliana Higgin ainda ressoa como um exemplo perturbador de como a ambição, a obsessão e o dinheiro podem se entrelaçar de forma sombria, e de como às vezes a verdade por si só não basta para condenar.